Olá pessoal, tudo bem? Bom, primeiro vou me apresentar, meu nome é João Paulo, sou professor do Inatel, nas disciplinas relacionadas à automação industrial, tá? Trabalhando especialmente com controladores programáveis, com sistemas de supervisão, com controle de sistemas dinâmicos, né? E o objetivo aqui desse nosso mini curso, né, promovido pelo Inatel, é conversar um pouco com vocês sobre supervisão de sistemas de automação, né? O que são sistemas supervisórios, né? Para que servem, e claro, abordar isso de uma maneira simples, não entrando muito em detalhes técnicos, tá bem? Vamos deixar a parte técnica justamente para o momento da disciplina de supervisão de sistemas de automação, no qual nós desenvolvemos sistemas de supervisão, tá bem? Bom, então vamos começar a falar um pouquinho de supervisão de sistemas de automação, né? Mas antes disso, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre um processo, uma máquina automatizada, tá? Então, é muito comum a representação de um sistema automatizado, de uma máquina automatizada, no formato de pirâmide, tá certo? Então, vocês podem pensar aqui em uma linha de produção, aqui vocês podem pensar em uma máquina de grande porte, seja essa máquina da indústria de bebidas, da indústria alimentícia, enfim, né? E aí, então, eu tenho aqui a base da minha pirâmide composta por sensores e atuadores. Bom, sensores são dispositivos eletrônicos, né, que são sensíveis a algum tipo, uma forma de energia. Então, por exemplo, eu tenho um sensor de temperatura que vai pegar a variação da temperatura e transformar essa variação de temperatura em um sinal elétrico, tá bem? Eu tenho sensor de posição, eu tenho sensor de nível, né? Justamente que nós vamos usar no exemplo do final do nosso mini curso. Eu tenho, enfim, diferentes tipos de sensores sensíveis a diferentes formas de energia. Tá? E os atuadores, o que são os atuadores? São os elementos que vão atuar no processo. Uma válvula para passagem de água ou de um gás, um atuador elétrico, por exemplo, um motor elétrico, né, ou um componente que vai acionar um motor elétrico, enfim. Então, a base da pirâmide, que é o quê? Né? A quantidade maior de pontos em um processo automatizado é exatamente os sensores e atuadores. Tá bem? Bom, aí eu tenho numa camada acima, num nível acima, quem? O meu controlador. Tá? Então, eu tenho muitos sensores e muitos atuadores em uma máquina ou em um processo, mas eu tenho poucos controladores, às vezes um controlador ou às vezes dois. Né? E o que são esses controladores? Esses controladores são sistemas microprocessados, né? Sistemas computacionais. Não é um computador desse que nós temos em casa, um computador pessoal. É sim um dispositivo para controle, né? Um dispositivo industrial de controle. Então, o hardware, né? Todas essas placas, né, são projetadas de maneira a aguentar as condições adversas do ambiente industrial. Por exemplo, numa indústria de copos de vidro, né, eu tenho um calor muito grande. Então, esses controladores são preparados para trabalhar com calor, trabalhar com umidade, trabalhar com, enfim, com vibração, tá? Então, esses sensores são conectados nesses controladores, né? O mais famoso deles, vale citar para vocês, é o CLP, Controlador Lógico Programável. Tá certo? Bom, então, e aí em cima desses controladores eu tenho, enfim, o meu sistema de supervisão. Tá certo? O que é então o sistema de supervisão? É a parte visual, é a parte gráfica, no qual o operador vai ver, vai entender, vai conhecer tudo o que está acontecendo no processo. Então, ali tem as informações de temperatura, as informações de nível, informações de vazão, enfim, as bombas, o status das bombas, os motores ligados, desligados, tá certo? Tudo isso é representado
no sistema de supervisão, né? De uma forma gráfica, visual, muito fácil de entender. Tá certo? Então, o sistema de supervisão são utilizados para monitorar uma planta fabril. Tá certo? Então, normalmente, o sistema supervisório, ele é gráfico, ele é intuitivo, ele é didático, de forma que o operador bata o olho na tela e ele já sabe o que está acontecendo. A gente faz cores diferentes, né? Deixa alerta para os operadores, para ficar tudo muito simples dele entender. Bom, e como que era isso antigamente? Né? Então, os sistemas antisupervisórios de supervisão, né, antigos, eles eram o quê? Justamente eram botões, eram sinaleiros, né, eram lâmpadas, né, que ficavam em cima de uma placa onde estava desenhado o processo. Olha só, que legal. Então, aqui eu tenho os tanques desenhados e aqui, nesses LEDs, né, nesses botões, são onde eu via o que estava acontecendo no processo e também atuava, ou seja, desligava uma bomba, ligava uma bomba, podem ver aqui tem um botão de emergência, né? Então, tudo isso era feito de uma maneira, né, que era visual para o operador, mas não era da maneira mais moderna. Mas na época, durante muito tempo, os sistemas supervisórios foram assim, tá certo? Eles indicavam o status das bombas, dos tanques, indicavam o nível, só que de uma maneira bem mais simples do que nós temos atualmente. Tá certo? Hoje os sistemas supervisórios são implementados em computadores, e aí tem acesso a banco de dados, enfim, acesso remoto. Eu tenho sistemas de supervisão instalados em dispositivos móveis, né? Então, eu tenho uma facilidade muito maior hoje para trabalhar com sistemas de supervisão. Tá certo? Bom, para que serve então? Então, os sistemas de supervisão, eles vão pegar os dados que estão vindo do chão de fábrica, então os sensores conectados no controlador e o controlador conversa com o sistema de supervisão. Então, eu vou pegar esses dados, tá certo? Que estão no chão de fábrica, que estão na indústria em si, tudo bem? E vou mandar para o sistema supervisório. E aí, o sistema supervisório interpreta isso. Como interpreta? Por exemplo, eu estou lendo uma temperatura, né, supondo 100 graus. O forno 1 está com 100 graus. Aí o supervisório fala assim, ó, forno 1, 100 graus? Não, tudo bem, a temperatura normal dele. Quando porventura essa temperatura passar de 150, aí o supervisório vai acender um alerta e falar, opa, né? Vou gerar um alarme. Por quê? Porque a temperatura do forno ultrapassou o limite máximo permitido. Tá certo? Então, eu tenho que avisar o operador, gerar um alarme, gerar um alerta. Tá certo? E aí, essas informações todas que vêm do chão de fábrica são apresentadas para o operador no formato de alarmes, gráficos, históricos, relatórios, enfim. Hoje, falar de sistemas de supervisão sem falar de banco de dados é algo, né, que não faz mais tanto sentido. Por quê? Porque eu preciso armazenar informações, tá certo? Eu preciso consultar informações armazenadas. Então, banco de dados é essencial num sistema de supervisão. Legal? Bom, e como que pode ser esse sistema de supervisão? Então, existem sistemas de supervisão que a gente chama de sistema supervisório local, né? E aí a gente poderia citar a interface homem-máquina, que é uma interface gráfica, mas ela é local. Por que local? Porque ela tem informações locais, né, de uma parte do processo, tá certo? E temos os supervisórios central, global, ou seja, o supervisório, o sistema de supervisão, que recebe informações de todo o processo, de todos os controladores do processo. Então, essa é a diferença, algo mais local e algo global, né? Algo mais generalizado. Bom, e aí então, o nosso objetivo é falar um pouquinho do sistema supervisório global, tá certo? Ou sistema supervisório chamado de SCADA, né? Que é uma sigla, né, em inglês para Sistema de Aquisição de Dados e Controle. Tudo bem? Então, vou passar esse pequeno vídeo aqui, né? Bem simplesinho.
SCADA é uma sigla da língua inglesa que significa Supervisory, Control and Data Acquisition, ou, em português, Supervisão, Controle e Aquisição de Dados. Um software SCADA permite supervisionar, ou seja, monitorar à distância, informações como temperatura, nível ou status de um equipamento. Softwares deste tipo permitem o monitoramento dos mais diversos tipos de plantas industriais, como petroquímicas e químicas, usinas de geração de energia, indústrias de bebidas e alimentos, saneamento, além de prédios inteligentes, residências, entre outros. Na parte de controle, é possível, por exemplo, realizar comandos à distância, como habilitar o sistema de refrigeração de um prédio com o simples clique de um botão. Também é possível detectar com rapidez qualquer anormalidade por meio de alarmes em tempo real. Um software SCADA permite também coletar os dados do processo, armazená-los em um banco de dados e realizar análises operacionais. Ellipse Software, desde 1986, desenvolvendo e comercializando software SCADA de qualidade que conectam pessoas e máquinas. Bom, então é uma explicação breve, né, da Ellipse Software, que é um fabricante de sistemas de supervisão, né, um fabricante, uma empresa brasileira, né, com sede no Rio Grande do Sul, muito conceituada, né, no Brasil todo. Bom, e aí eu trouxe alguns exemplos para vocês de sistemas de supervisão, né, aplicados a processos industriais reais. Por exemplo, o primeiro exemplo é um sistema de supervisão de um tratamento de efluente, né, com elevada concentração de gordura. Então, olha só para a gente entender. Então, eu tenho o meu sistema, eu tenho o meu processo, né, eu tenho os meus sensores, que nós já vimos, eu tenho o meu controlador, e aí eu tenho um centro de operações. Né? O que é o centro de operação? É lá, normalmente tem um ou dois operadores, e eles ficam sentados, né, olhando para uma tela, para uma televisão, enfim, para uma tela grande, para duas televisões, e lá eles têm tudo o que está acontecendo no processo, na planta, fica, né, disponível para eles lá. Bom, então, a partir desse centro de operação é que algumas medidas são tomadas. Se os operadores do sistema de supervisão, né, detectam alguma anomalia, verificam que está algo acontecendo errado, automaticamente eles vão entrar em contato com a manutenção, né, enfim, e aí eles vão, a manutenção vai intervir no processo, ver o que está acontecendo, enfim, tá certo? Bom, então vocês podem observar aqui, deixa eu pegar o apontador, aqui eu tenho, né, um operador, né, chamado Matheus, um operador aqui. Por quê? Porque para começar a trabalhar, a primeira coisa que o operador faz é login. Né? Então ele faz o login, ele coloca o usuário, coloca a senha. A partir daquele momento, né, tudo que for, toda ação tomada baseada no supervisório é de responsabilidade do operador. Tá certo? Bom, e aí, olha só que legal. Essa aqui é uma tela que a gente chama de tela sinótico, tela principal, tá certo? O que é isso? Né? Na verdade, é o desenho fiel da parte civil. Né? Então, o operador, ao olhar da janela, ele vai ver isso aqui, tá certo? Os tanques são iguais, né? Aqui a estrutura é metálica, as bombas estão localizadas no mesmo local, né? Esse reservatório de água, enfim. A gente costuma representar na tela, né, do sistema de supervisão um desenho mais fiel possível do processo real. Né? Por quê? Porque o operador vai conseguir tratar isso com normalidade, tá? Não vai ter problema nenhum para ele. Tudo bem? Porque ele já conhece o processo, só que em vez de estar olhando lá, né, presencialmente, olhando as bombas reais, ele está vendo a representação da bomba na tela do monitor, na tela da televisão, enfim. Tá certo?
Legal. Então aqui eu tenho, por exemplo, a indicação de um nível, a indicação de vazão, a indicação de nível aqui nesse outro tanque, tá? E também tem algo bastante interessante aqui. Ao clicar em uma das bombas, né, cliquei aqui na bomba, aí eu vou abrir o quê? Né, uma janela de operação, ou o que a gente chama de uma tela de comando para a bomba. Então aqui eu vou colocar a bomba em manual, colocar a bomba em automático, tá, tudo bem? Olhar aqui, né, a vazão em litros por hora que está passando por essa bomba. Então é aqui que eu vou dar o comando para a bomba, verificar alarme, verificar o status da bomba e etc. Tá certo? Então esse é um exemplo simples de um supervisório, né, de uma indústria alimentícia. Eu vou dar outro exemplo que eu gosto bastante para ilustrar, que é um exemplo de um sistema de supervisão de uma empresa que faz carretas, né? Carretas aqui, né? Empresa lá, né? 3 unidades, Guarulhos, Caxias na Argentina. E esse é um supervisor do que a gente chama de utilidades, né? Dentro de uma indústria. Bom, o que é utilidades? É tudo que é necessário para a produção. Por exemplo, toda a infraestrutura necessária. Então energia, água, né? Tratamento de efluentes, ar comprimido, né? Que é o ar sob pressão, é muito usado no ambiente industrial. Em alguns casos, vapor, que eu preciso de vapor no meu processo. Então, toda essa base de produção, né? Eu não estou falando de matéria-prima, eu estou falando de estrutura, toda a infraestrutura para a produção é chamado de utilidades. E aqui eu tenho o supervisório, né? Do que? São quantos prédios aqui? São 7 prédios, né? Então, isso aqui é como se eu tivesse uma visão de um drone, tivesse sobrevoando a planta, uma das plantas dessa indústria de carretas, né? Automobilística. Legal. Então, aqui eu tenho comunicação com diversas máquinas, né, em diferentes locais aqui da minha planta fabril. E aí eu posso identificar cada uma delas, né? Por exemplo, olha só, aqui eu estou verificando e acompanhando o que está acontecendo com os sistemas de ar-condicionado. Né? Então eu tenho 2 sistemas de ar-condicionado e aí não precisa ser nenhum especialista, né, em automação, em supervisão, nada disso. Por quê? Porque é desenhado de maneira intuitiva, né? Muito fácil de você perceber o que está acontecendo, tem legendas. Né? Nesse primeiro sistema de ar-condicionado eu tenho 3 máquinas, né? E aí elas estão com a temperatura do ar de saída de 22,5, enfim. Tá certo? Então, é muito simples. Embaixo de cada máquina eu tenho o que a gente chama de orímetro, que é algo muito importante, que é a quantidade de tempo, a quantidade de horas que essa máquina trabalhou. Né? Por exemplo, 18.496 horas. Por quê? Porque eu vou fazer a manutenção preventiva. Né? Olha, o carro está se aproximando dos 10.000 quilômetros, na maioria das vezes. Olha, já é hora de fazer uma revisão, trocar o óleo, trocar filtro de óleo, enfim, eventualmente aí um filtro de ar, filtro de combustível, filtro de cabine, tá? Mas é uma manutenção preventiva que a gente chama. Tudo bem? Aqui eu tenho mensagens de alarmes, que é algo muito importante também, muito importante em sistemas supervisórios. Né? Aqui está tudo bem, não tem nenhum alarme, tá? Bom, em outra parte do processo, eu tenho aqui o meu sistema de ar comprimido. Sistema de ar comprimido, eu tenho 5 máquinas aqui, né? 5 máquinas funcionando. Então, eu tenho 3 compressores ligados, um compressor em alívio, o outro desligado pelo supervisório. Por quê? Quando tem uma manutenção programada, o pessoal do supervisório vai lá e desliga a máquina. Né? Desliga pelo supervisório, o pessoal da manutenção depois vai lá, lacra, né? Não permite que ligue, e aí eles vão fazer a manutenção, tá certo? Então é muito intuitivo também, são 5 compressores de ar na linha de ar comprimido. Né? A temperatura do ar de saída é 24,7 graus, olha que bacana, aqui eu tenho a pressão, então é bastante, mas é muito intuitivo mesmo, tá bem? Legal, vamos lá para o sistema de abastecimento de água, também muito fácil
né, de ser identificados os eventuais problemas, né, as eventuais anormalidades. Então aqui eu tenho duas bombas para bombear do reservatório inferior para o reservatório superior aqui. É algo bem simples, né, bem fácil de identificar, né? É muito didático, muito intuitivo. Muito bem. Aqui eu tenho tratamento de biológico da estação, tratamento de efluentes, né? É onde eu vou pegar a água eventualmente utilizada no processo de produção, né? Vou tratar essa água antes de devolvê-la para a natureza, tá certo? Então, é algo que é uma responsabilidade ambiental das empresas. Elas têm que pegar a água que usaram em processo e, eventualmente, até a água utilizada nos escritórios, na cozinha, né? Enfim, nos sanitários, tratar antes de devolvê-la na natureza. Então, também precisa de um sistema de supervisão, porque preciso ver, né, nível de oxigênio, né? Preciso ligar os agitadores, desligar os agitadores, enfim, tá certo? Os misturadores, os aeradores. Tá? Então, tudo isso também é monitorado e controlado pelo sistema de supervisão. Tá? Aqui está lá. Normalmente, essa estação de tratamento de efluentes está longe do escritório, né? Está afastada da planta um pouco. E aí, o operador também não tem problema nenhum. Ele vai verificar tudo o que está acontecendo, né, pelo sistema de supervisão. Legal? Bom, continuando com os exemplos, né? Uma vez que o objetivo é fazer apenas uma introdução de supervisão de sistemas de automação, eu trouxe aqui um exemplo bem legal, que é o quê? A central de recepção de sinais da Globo no Rio de Janeiro. Uai, mas não é só para processos industriais? Não, não é não. Então aqui eu tenho um sistema de supervisão, tá certo? Numa tela lá, numa televisão, os operadores estão vendo o quê? O nível do sinal que chega do satélite, por exemplo, que vem de Nova York, né? O link direto com Nova York, o link com Tóquio, enfim, o link com Londres, né? Que eu tenho correspondentes da Rede Globo em todos nas grandes cidades no mundo. Então eu preciso ver a hora que eu vou colocar um sinal, o sinal de Nova York que está vindo no ar, enfim, tudo isso é feito também por um sistema de supervisão, né? Mas agora aplicado a telecomunicações. Olha que legal, né? Foge um pouco do ambiente industrial, mas o conceito é o mesmo. Eu tenho sensores, eu tenho equipamentos de telecomunicações e em cima eu tenho um sistema de supervisão, né? E aqui, então, eu tenho diferentes informações, né? Taxa de vídeo, enfim, são informações bem específicas aqui da área de televisão, né? Diversas informações aqui dos moduladores, codificadores, os conversores de frequência, né? Tudo relacionado com a transmissão de sinais, né? Especialmente a transmissão de sinais via satélite. Então, foge do ambiente industrial e vai, né, para o ambiente aí de telecomunicações. Mas eu poderia ter também, e até existe isso, um sistema de supervisão em praças de pedágio. Olha só, praças de pedágio, isso. Eu quero ver a temperatura das guaritas, né, onde ficam os profissionais que trabalham na praça de pedágio. Quero ver o status da cancela, eu quero ver, enfim, quantos carros estão passando, quantos carros passaram, movimento, tudo isso também eu posso fazer um sistema supervisório para pegar essas informações, né? Unificar essas informações e apresentar isso, né, para quem é responsável pela praça de pedágios. Outro exemplo bastante legal, né, que é muito utilizado, é supervisão de sistemas elétricos, né? Então, eu tenho lá a minha usina hidrelétrica ou a minha usina termoelétrica. Nesse caso que eu estou mostrando, é uma usina hidrelétrica lá no Mato Grosso, né? E aí ela vai gerar energia, né? E depois, pelas linhas de transmissão, vai chegar aí nas concessionárias que vão distribuir até chegar na nossa casa. Tá bem? E essas usinas, tanto a parte de geração quanto a parte de transmissão, também tem sistemas supervisórios.
Porque eu tenho máquinas. Dentro da usina eu tenho uma turbina, uma usina hidrelétrica, eu tenho um gerador. Eu preciso saber informações dessas máquinas, que são máquinas, né? Rotação, temperatura, lubrificação, a vazão da água que está chegando pelos dutos forçados, né? Depois do gerador, quero ver a tensão gerada, a frequência, enfim, informações importantíssimas, né? Quero ver nível do reservatório, nível da represa. Ué, importantíssima essa informação, nível da represa, né? Se tá na seca, diminuiu ou não diminuiu, tudo bem? Enfim, também é o sistema de supervisão aplicado em outro, né? Em outro ambiente, não é o industrial, que nós vimos nos exemplos, nos primeiros exemplos, não é na área de telecomunicações, é na área de energia, né? É fazendo a supervisão das linhas, fazendo a supervisão das máquinas, né? Olha só, então aqui é toda a parte de infraestrutura de dados da usina, né? Tá certo? Então aqui eu tenho toda a parte de dados, da comunicação, as fibras óticas que comunicam as diferentes subestações, tá? Aqui que legal, olha só, eu tenho um mapa da minha usina, olha lá, canal de adução, barragem, né? Olha só, como se fosse um mapa onde eu tenho as informações principais, tem uma visão geral aqui de toda a minha usina, né? Aqui eu já tenho um status da turbina, olha a turbina aqui, aí eu vejo rotação, eu abro ou fecho válvula de lubrificação, fluxo de água que está passando pela turbina, monitoro tudo, eventualmente um controle ou outro, tá certo? Isso já é bem específico para a turbina. Aqui, olha só, ainda na área de energia, ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, tá? Que é uma entidade, uma organização que é responsável pelo setor elétrico. Ele vai operar o sistema elétrico. Tudo bem? Como assim? Então, aqui ele tem, lá em Brasília, né, nos painéis, eles têm informações das usinas geradoras, das principais linhas de transmissão, né? Eles vão ver, calcular, eu quero fazer uma parada em uma usina, se pode fazer ou se não pode, se vai ficar bastante gente sem energia ou não, né? Enfim, eles têm as informações assim gerais de todo o cenário energético do Brasil. Olha, está na hora de partir uma usina termoelétrica ou não, vai faltar, qual é a demanda, a previsão, tudo isso é feito pelo operador, né, onde vai fazer eventualmente, né, a mudança não, pode desligar essa subestação, porque aí a gente vai mudar a energia para cá, enfim, tá? Tudo isso é operador. E isso aqui não deixa de ser um sistema de supervisão, com certeza absoluta é sistema de supervisão, tá certo? Que fica lá em Brasília. Então as principais empresas, por exemplo, Itaipu, Furnas, mandam os dados via satélite para a ONS baixa isso, um supervisório chamado SAGE, né? E aí ela vai mostrar para os operadores que estão aqui para tomar as decisões, as principais informações. Tá certo? Olha aqui que legal, né? Aqui é o sistema de supervisão de uma moenda. Isso, uma moenda de uma usina de açúcar e álcool. Então, eu vou chegar com a cana, né, aqui já picada, lavada, né, e aí ela vai passando aqui nessa moenda por esses ternos para ir extraindo o suco, né, extraindo o caldo dessa cana com alto valor energético para produzir o açúcar ou produzir o etanol, tá certo? Então, assim, diríamos que a alma de uma usina de açúcar e álcool é a moenda. Então eles tratam com muito, mas muito cuidado a moenda. Porque parou a moenda, esquece. Moenda e caldeira numa usina de açúcar e álcool é o gargalo, é o calcanharzinho de Aquiles ali. Tem que tomar o maior cuidado do mundo com a moenda, que vai moer, vai extrair o caldo da cana e também da caldeira, que vai gerar vapor, que é muito utilizado no processo para troca de calor ou até para gerar movimento. Então aqui vocês podem ver diferentes parâmetros da moenda, né? É claro que o operador que está sentado em frente ao sistema de supervisão, ele sabe,
né? Ele conhece esses parâmetros, ele consegue dar os comandos necessários, tá bem? Bom, e aí, aqui eu tenho também uma o quê? Uma outra usina hidrelétrica, talvez aqui uma PCH, uma pequena central hidrelétrica, tá certo? Então, é claro, em escala menor, né? Obviamente, vazão de água menor, capacidade de geração menor, mas aqui é bastante interessante para mostrar para vocês as etapas, né? Aqui a represa comporta duto forçado, turbina, gerador, tudo bem? Aí tem, claro, toda a parte de refrigeração, de lubrificação, e aqui em cima também todas as informações relacionadas ao quê? Por exemplo, aqui a gente pode ver a tensão gerada, corrente, fator de potência, potenciativa, são grandezas, né? São medidas que são feitas aí no gerador, depois do gerador, e são medidas muito importantes para a gente ver a energia que a gente está gerando aqui nessa PCH, tá? Bom, e aí, por fim, para acabar essa pequena introdução a sistemas supervisórios e eu poder apresentar para vocês, né, um sistema supervisório operando na prática, claro, para uma planta didática de nível que nós temos no laboratório do Inatel, né? Eu estou aqui no Inatel tomando todos os cuidados, obviamente, né? Em função de tudo isso que a gente está vivendo, mas eu vou mostrar para vocês como que nós podemos controlar uma planta e monitorar uma planta usando um sistema supervisório, né? E aí, mas antes de a gente partir para uma parte que eu diria assim, uma parte real do sistema de supervisão, esse supervisório é bastante interessante, né? Que é um sistema supervisório de uma usina de concreto, né? Então, aqui eu gosto bastante desse exemplo, porque é um exemplo simples, não é nada de complexo o processo, mas é algo muito interessante, uma funcionalidade muito legal que a gente tem em sistemas supervisórios, que é a parte de receitas ou de fórmulas. Ué, como assim? Exatamente. Então, para cada tipo de concreto, eu tenho uma dosagem, eu tenho uma receita real mesmo. Então, uma porcentagem de areia, uma porcentagem de cimento, uma porcentagem de água, enfim. Para cada tipo de concreto que eu for fazer, eu tenho uma receita. Então, essa receita fica armazenada num banco de dados. E quando o operador vai fazer uma produção, cumprir uma ordem de produção, então, exatamente o que ele faz ele vai lá e carrega do banco de dados, ele busca no banco de dados a receita, por exemplo, para eu fazer concreto para calçada ou concreto para prédio. São receitas diferentes, né? Claro, receita para ponte, para estradas, são receitas diferentes. E essas receitas todas ficam armazenadas no banco de dados que comunica direto com o sistema supervisório. Tá bem? Bom, então espero que vocês tenham gostado dessa introdução. Agora eu vou passar justamente para mostrar para vocês como que nós, né, um sistema supervisório real aqui para monitorar e controlar uma planta didática de nível, né, aqui do laboratório do Inatel. Tá joia? Bom, pessoal, então o objetivo agora é apresentar para vocês, né, que estão assistindo esse mini curso de sistemas supervisórios, um sistema supervisório real, tá? O sistema supervisório para controle e supervisão de uma planta de nível, tá certo? Então, aqui ao fundo, né, vocês podem ver a nossa planta de nível, composta por 2 tanques, né? O objetivo é controlar a altura da coluna de líquido do tanque superior, tá certo? É uma planta de nível, um controle de nível em escala reduzida, porém todos os equipamentos são equipamentos industriais, ou seja, o controlador lógico programável, que é o computador que controla a planta, ele é industrial, os sensores são industriais, a bomba é uma bomba utilizada em ambiente industrial, o inversor de frequência que vai controlar a potência nessa bomba, a rotação, é um equipamento industrial. Então, o objetivo é mostrar para vocês aqui um pouco de um sistema supervisório trabalhando, né,
aqui em uma planta didática, mas não deixa de ser uma planta industrial. Tudo bem? Então aqui tem a representação do meu tanque superior, aqui a representação do meu tanque inferior, que na verdade funciona só como um reservatório. O objetivo é controlar o nível do tanque superior. Aqui eu tenho a bomba, né? Essa imagem representando a bomba. Aqui eu vou colocar a potência que eu desejo, por exemplo, 50, tá certo? Aqui eu já estou com 24,9 milímetros no tanque superior, né? Que é a água que está ali naquela parte preta do tanque que vocês podem ver, tá certo? Fica um pouquinho de água lá em cima. E aí, no momento que eu apertar o botão liga, o que vai acontecer? Eu vou enviar para a minha bomba uma potência de 50%, né? É muito comum nós usarmos representação gráfica, tá certo? Então, ó, no momento que eu apertei o botão liga, eu já mudei a cor aqui da tubulação, né? Justamente para indicar para o operador que está ligado, que tem água passando na tubulação, tá certo? Então vocês vejam que há uma animação aqui subindo, né? Preenchendo de azul esse tanque, né? Ao lado aqui também nós temos a indicação do nível que nós temos nesse tanque, né? A indicação em milímetros, que é a unidade de medida escolhida, tá certo? O botão liga, o botão desliga. Sempre, o supervisório deve ser construído sempre de maneira muito clara, tá certo? Com cores fáceis de ser identificadas, para não haver problema de confusão por parte do operador, né? E aí, por exemplo, eu posso vir aqui trocar potência, não quero mais 50, agora eu quero 20% só, né? Até o barulho muda, eu reduzo a quantidade de água que eu estou enviando para o tanque superior, né? Diminuo a vazão, consequentemente vou diminuir o nível do tanque superior, né? Ao mesmo tempo eu poderia aumentar para 70, né? E aí a potência vai aumentar, a vazão aumenta, consequentemente a quantidade de água aumenta, certo? E aí o sistema de supervisão, nesse momento ele faz, né? Ele vai enviar comandos para o meu sistema de controle, que é o meu controlador lógico programável, e também o operador vai poder monitorar o que está acontecendo, porque na maioria das vezes esse sistema supervisório não está ao lado da máquina, ele está em uma sala de controle, tá bem? Então, o operador com essas imagens, com essas figuras, pode, sem problema nenhum, né, entender o que está acontecendo de uma maneira bem simples. Se eu precisar desligar, desliguei. Nesse momento, né, eu mudo novamente a cor da tubulação, para indicar para o operador de maneira visual que não tem mais água passando por essa tubulação, né? É só uma maneira de deixar mais fácil, né, o trabalho do operador, ficar mais intuitivo, porque numa planta industrial, é claro, não é só um sistema de nível, são vários sistemas de nível, temperatura, pressão, tá bem? Bom, pessoal, eu agradeço a atenção, espero que tenham gostado, tá bem? E continuem assistindo os minicursos, os seminários que o Inatel está promovendo aqui no YouTube, né? E as lives no Instagram. Muito obrigado, eu agradeço muito a atenção de todos, estou aberto a perguntas, né? Podemos bater um papo agora com calma. Muito obrigado, um grande abraço.